ainda com teus olhos fechados. Juntos diga: meu Deus, eis-me aqui, mais uma vez. Dai-me mais do teu Espírito, dai-me mais do Santo Espírito, porque eu preciso, eu necessito da presença do Senhor em minha vida. Meu Senhor, toma-te mais de mim, toma-te mais de mim, porque eu quero estar ocupado com a tua obra, com tua palavra. Aplaudimos o nosso Deus, Ele merece. Que Deus seja louvado. Amém. Amém, amada igreja. A todos, paz e vida. Que a graça, que o amor de Cristo seja com todos nós. Podeis assentar, Deus abençoe você que nos acompanha por esse Brasil afora. Paz e vida, Deus te abençoe. Mais uma vez, mais um dia, nós estamos aqui para aprender mais um pouco da santa e bendita palavra de nosso Deus. Hoje é um dia mais do que especial. Por que, sacerdote? Porque hoje Deus escolheu para que eu e você pudesse estar na presença dEle. A palavra de Deus diz assim: haverá tempo, preste atenção, que o povo buscarão, mas não encontrarão. O que quer dizer isso? Porque vai haver um dia em que as portas da igreja serão fechadas. O entendimento humano será também tirado. Por mais que a pessoa procure, ela não vai encontrar. Diz a palavra que alguns vão procurar morte, mas não morrerão. Isso chamarão o ai, o momento da dor e do sofrimento. Pessoas que vão tentar tirar a própria vida não conseguirão, não haverá a morte mais. E a igreja será retirada dessa terra. Por isso, meus irmãos, que este momento de aprendizado, de busca por Deus, ele deva ser mais intensivo e com verdade. Escuta isso. É normal que o ser humano, ele começa uma caminhada com Deus e depois ele desvia da presença de Deus. Porque o ser humano em si já chama humano. Ele busca aquilo que auto se agrada e não aquilo que agrada a Deus. Jesus, quando ele estava na cruz, ele falou uma palavra que muitos não entendem. Pai, por que me abandonaste? Aquele momento Jesus estava sozinho. Sabe por quê? Jesus estava representando ali todo ser humano. Todo o pecado da humanidade caiu sobre Jesus. E a única coisa que afasta o Criador da criatura chama o quê? Pecado. E o pecado da humanidade estava sobre Jesus para que Jesus pagasse o preço da remissão. Que lindo, hein? Por isso que hoje nós temos o privilégio, a oportunidade de estar com Deus, de viver com Deus, de viver lado a lado. São quantos que têm esse privilégio? O Brasil é livre e não valoriza. Há país que eles enterram os cristãos vivos. Há país que eles queimam no fogo. Há país que uma página só da Bíblia, se encontrar na casa da pessoa, ela é condenada ao quê? À morte. E no nosso país, ainda podemos pegar a Bíblia na mão, sair com ela na rua, sentar em qualquer lugar público e estudá-la. Mas
A verdade é que os sinais dos tempos estão chegando e, infelizmente, pelo desejo humano, isso vai chegar uma hora que vai ser retirado. Eu te pergunto, qual seria a decisão de milhares de pessoas quando chegar esse momento? Do mundo inteiro viver isso. Quando Cristo subiu a montanha para orar, quando ele descia, ele encontrou com 10 homens leprosos que foram abandonados pela sua família. A lepra era tido como praga. E Jesus curou os 10 e prosseguiu na sua caminhada. E quando eles voltaram para casa, que se sentiram curados, diz a Bíblia, quantos que foram agradecer a Deus? Apenas um. Entre 10. Entre 10. Um foi atrás de Cristo. E Jesus diz, mas não foram 10, aonde estão os outros? Ele diz, não sei, Senhor, só que eu estou aqui para lhe agradecer pelo que o Senhor fez por mim. A tua fé te salvou. Entre 10, um foi salvo. E será que nós estamos entre esse um? O mundo, infelizmente, o mundo, ele é assim. Ele atrai demais o ser humano. Porque o mundo parece um mar de rosa. Mas é uma oferenda de Satanás para enganar, manipular. As pessoas estão vindo aí um período de festa que o mundo inteiro vai para a rua, pula dia e noite sem parar. Algumas pessoas gastam o que tem e o que não tem. Alguns voltam nem para casa, né? Para o hospital, o cemitério, dentro do caixão. Mas mesmo assim, os nossos governantes ainda insistem em gastar milhões e milhões nesta festa chamada o quê? Carnaval. Hein? Mas o ser humano acha que isso é normal. Que é normal. Ou seja, o mundo o atrai. E a Bíblia diz, a concupiscência deste mundo fala mais forte no coração humano. O ser humano se inclina para ir. Mas a Bíblia diz que o mundo, a inclinação do mundo é morte. O salário do pecado é a morte. E aí a pessoa pergunta, por que eu estou vivendo e sofrendo assim? Qual está sendo o Senhor da vida da pessoa? Quem verdadeiramente a pessoa tem dedicado? Quem é que a pessoa realmente tem ocupado o seu tempo? Com Deus ou com o mundo? Nós não somos do mundo. Prova disso que nós somos limitados 100 anos. Falamos 100 anos, mas quantos que não chega lá? Chega aos 60, 50? A juventude hoje está mal passando aí dos 18. São quantos que não passa dos 25? Por causa dos cavalinhos de pau de carro, do empinar moto, das drogas, do álcool. Hein? Quantos que não passa por causa do crime? Quantos que não passa dos 20 anos? As amizades erradas que levam para o caminho errado. Mas isso, o desejo da carne busca, pulsa por isso. Mas a palavra diz, conhecerei a verdade. E o quê? A verdade te libertará. Por que as pessoas votam num governo corrupto, bandido, ladrão declarado? Sabe por quê? Egoísmo dos olhos. Vai me dar comida de graça. Por isso que Eva colocou todos nós numa situação terrível. Comeu o fruto que não deveria comer. Oh, irmãos, no mundo que nós vivemos, se a gente não batalhar e lutar, não existe ninguém que dá nada de graça para o outro. Ninguém. O seu patrão só te paga porque você trabalha. Se você não trabalhar, você não vai receber. Essa é a verdade. E até Deus,
Você só será salvo se você obedecer. Não existe outra maneira. Entende? Diga amém. Você só herdará o reino de Deus, entrará nos céus, se a sua vida estiver na palavra de Deus. Não se engana. Se você quiser fazer a sua vontade, não herdará o reino dos céus. Diz assim a palavra de Deus. Isso não é só na terra. A recompensa não é só terrena. A recompensa dos céus também precisa de vir carretado e caminhado com ato de obediência. Se Deus, Ele é Senhor, se Ele é dono, Ele quer ver dos teus filhos obediência. Amados irmãos, outro dia eu falei sobre um homem que ele era sacerdote. Ele trabalhou uma vida inteira para Deus. Mas Deus preveu ele de ser pai. Zacarias. Ele trabalhou uma vida inteira na missão sacerdotal. Mas Deus aprendeu a madre da esposa para que ela não tivesse filho. E a última oração, o último ato dele diante de Deus no santuário, assim diz a Bíblia, ele foi queimar incenso. E ele lembrou: Senhor, estou velho, mas lembro que eu clamo ao Senhor por um filho. E é isso que Deus diz, é a hora. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Sabia? E o anjo apareceu, foi falar para Zacarias. Zacarias duvidou e ainda ficou mudo. E aí? Vai entender, né? Vai querer afrontar a Deus. Meus irmãos, eu gostaria de convidar a você colocar de pé, antes da referência aqui da Santa Eucaristia. A gente está fazendo esse ato agora da Santa Eucaristia, logo no início da celebração. Quantas vezes a pessoa chega na igreja e já está lá na hora do amém. A gente tem que chegar na igreja antes de começar, e não depois que começou. E mais ainda, quando a gente chega na igreja, inclusive aos domingos, a gente deve sentar na cadeira ou no banco, né? E estudar a Bíblia, e não ir bater papo com alguém. A Bíblia diz: a minha casa é casa de quê? Oração. É casa de reverência. É lugar que a gente vai buscar algo que é mais importante para a nossa vida: a salvação. O ser humano pode perder tudo, mas se ele não perder a salvação, ele não perdeu absolutamente nada. Então, quando nós chegamos na igreja, é bom que a gente procura ficar mais na da gente, sem conversar com alguém, sem bater papo, sentar, mentalizar, nos preparar para que a palavra ela venha falar verdadeiramente conosco. É momento de confissão. Soberano Deus, amado Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante do Senhor, e ao Senhor queremos confessar os nossos pecados, porque somos ser humano. Tende misericórdia, Pai, de cada um de nós. Derramai a tua graça, a tua bênção sobre as vossas vidas. E diante do Senhor, todos nós, em voz alta, viemos confessar e lhe pedir perdão. Que toda a igreja junto: Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu me compareço perante o Senhor e me reconheço que sou falho, sou pecador. Tende misericórdia, perdoa-me os erros, pecados que eu já cometi, por palavras, pensamento, gesto, consciente ou inconscientemente. Eu lhe peço, perdoa-me em nome de Jesus. Sou sacerdote, Pai, em nome de Jesus, dai o vosso perdão à tua amada igreja, porque o perdão se faz o esquecimento daquilo que aconteceu
ou deixou de acontecer, para que a vida prossiga na santidade do Senhor, para que um dia possamos verdadeiramente contemplar o rosto de nosso Deus, de nosso Senhor. Que a igreja diga: assim seja. Amém. Permanecei-vos de pé em referência à preparação e consagração da Santa Eucaristia. Soberano Deus, amado e querido Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, louvamos e bendizemos, glorificamos o nome santo de Jesus Cristo. Pai, pedimos ao Senhor, materializa o sangue de Cristo para que lave, purifique, santifique e dá uma comunhão, uma unidade em Cristo Jesus, nosso Senhor, para contigo, ó Pai, dizendo: este cálice é a nova e eterna aliança do meu sangue. Faze isso todas vezes que beberdes em memória de mim. Pois toda vez que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Palavra de Deus, palavra da seus juízos e seus caminhos, a Ele receber da carne, receber do cálice e do pão da vida, em memória de Cristo Jesus, nosso Senhor. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. Vamos cantar juntos, aleluia. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão.
seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, vamos ficar em pé. Luz do mundo, príncipe da paz, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor. Jesus, Deus Emmanuel, Jesus, oh Jesus, Santo dos Santos, oh Ele é amorino, Viva, meu Deus! Em nome de Jesus, eu lhe peço, dai-me permissão para receber da carne, do sangue de meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo, em memória, eu recebo este pão, eu recebo este cálice, juntos participamos do pão da vida, é a carne de Jesus. Obrigado, Senhor. Santo, santo és o nome de Jesus. Aleluias. Glórias, glórias te damos, Senhor. Hosanas na maiores alturas ao Filho de Deus. Aleluias. Glórias, glórias te damos, Senhor. Obrigado, Jesus, por esse privilégio. Obrigado por essa oportunidade. Com cálice em vossas mãos, beba do sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus que lava, purifica e santifica para a vida eterna. Espírito da verdade, Espírito da verdade, ouça a minha voz. Espírito da verdade, Espírito da verdade, ouça a minha voz. Você que sabe, cante. Erga tuas mãos aos céus. O que não te agrada, Sim, Jesus. renuncio. O que nos afasta, já não quero. O que não te agrada, Sim, meu Deus. renuncio. O que nos afasta. Vamos lá para a leitura. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para suas maravilhosa luz. Vós, que sim, que antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém. Preste atenção. Esse versículo fala de uma
raridade que todos aqueles que querem verdadeiramente ter uma vida abençoada precisa de colocar a vida neste versículo. Inclusive, ele é emblema da igreja. Ele é um dos versículos que faz a parte artística da igreja, ou seja, o emblema da igreja. A logomarca da igreja. Como que a pessoa, ela quer de verdade ser bem-sucedida, se ela não quer posicionar a vida em tudo, precisa da gente aprender a tomar posição. Há pessoas que vai na igreja, mas tem vergonha da igreja. Tem vergonha dos outros falar isso, falar aquilo outro e tal. Olha, quando essa igreja nasceu, um grande pregador virou para mim e falou assim: olha, a igreja do Senhor, ela só tem êxodo na roça. Isso foi em 2006, onde muita cidade ainda não tinha aparelho de celular, não tinha internet. Só tinha aquele telefone de residencial fixo. Ele diz assim: nessa cidade tudo bem, mas nas cidades grandes não. Rapaz, e lá em Ubá a gente tinha 10 a 15 pessoas na igreja. Ele vem e fala isso para mim. E eu estava construindo a igreja que vocês conhecem, Ubá, imenso, a igreja é grandona, que cabe lá hoje em torno de 400, 500 pessoas. E eu estava construindo essa igreja, um salão lindo lá, a igreja. E aí, eu abaixei a cabeça e ele falou. Depois eu virei para ele e falei: vai lá na igreja que eu estou construindo. Vai chegar dia que eu vou celebrar lá e não vai ter jeito de andar dentro da igreja. E aonde o santuário chegar, pode demorar um pouco, mas assim vai ser. Ele ficou sem graça e abaixou a cabeça. Hoje isso não é promessa, isso é realidade. Você sabe por quê? Naquela hora, ainda que ele seja um pregador, o diabo queria me intimidar. Porque o povo que Deus tem para o sacerdote ganhar para Cristo, igreja nenhuma vai ganhar. Entende? Diga amém. O povo que outra igreja vai ganhar, eu não consigo trazer eles. Porque eles são de outro aprisco. Não é escolhido para quê? Então, porque eu me posicionei na situação e na maneira que Deus me escolheu e me deu uma direção. Então, em tudo na vida que você for viver ou vou fazer, você tem que tomar decisão e assumir a postura. Entende? Diga amém. Porque se você não assumir a postura, ninguém vai assumir no seu lugar. Ninguém vai posicionar no seu lugar. Ao contrário, todos vão vir em volta de você e vai dizer: não vai dar certo, não vai dar certo, isso dá errado, isso dá errado. Mas você ganhou uma direção. Mas se você não acreditar em você, não acreditar no que Deus te deu, no que Deus te orientou, quem vai acreditar? Entenda, diga amém. Criticador, meu irmão, existe em todos os lugares. Opositores, pessoas para ajudar, são poucas, mas para atrapalhar existem milhares. Pode ter certeza disso. Se você começar a subir na sua vida financeira, talvez até o seu vizinho comece a virar e falar: será que está mexendo com coisa errada? Mas não vê as noites em claro que você passa, não vê as lutas da sua vida. Quantos pregadores e ministérios que já chegaram para mim e dizem: sacerdote, fala para nós o segredo. Como ser bem-sucedido, como fazer as coisas acontecer do nada. Mas eles não perguntam aí, sacerdote, quantas noites o senhor passou em claro? Quantas visitas o senhor fez de bicicleta ou a pé? O senhor faz?
Eles não perguntam quantas vezes eu saí para a rua para buscar reciclagem, para reciclar, para ajudar a igreja. Eles não perguntam quantas vezes que eu vi uma lâmpada acesa, talvez até dentro da igreja, sem necessidade, que eu fui lá e apaguei ela. Eles não perguntam se eu pego o dinheiro da igreja, como eu faço com ele, se eu jogo ele fora de qualquer maneira, ou se eu faço de tudo para economizar, porque cada centavo que entra na igreja é vida e é obra. Não me pertence, pertence à obra de Deus. Ninguém me pergunta como você batalhou para conseguir. Mas quando você consegue, que é o caminho que trilha, mas não vai dar certo. Lá no livro do Êxodo, então deixa eu só ler aqui ainda, pode procurar lá no Êxodo, e eu vou ler aqui, preparo o Êxodo, que eu vou ler aqui novamente o Pedro, tá bom? O versículo 9 diz assim: mas vós sois geração. Geração o quê? O que, igreja? Eleita. Que lindo. O que é uma coisa eleita? Escolhido. Você é escolhido. Você faz parte dessa geração. Você está ajudando a escrever a história que Deus ordenou. E quantas vezes que a pessoa não entende isso? Hein? Que ela quer recuar, que ela quer ficar no cantinho dela, não quer colocar as mãos, mas quer sentar na mesa e o quê? Desfrutar. Vós é a geração eleita, sacerdócio, escuta isso, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis a virtude, alguma Bíblia diz grandeza, daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa o quê? Luz. Eu estava nas trevas, você estava nas trevas, mas ele me escolheu, ele te escolheu. Não importa o que as pessoas falam ou deixem de falar. O que importa é que hoje eu estou vivendo a luz. E essa luz que está em mim, eu vou levar ela. Por isso que você, meu filho, deva aprender de verdade a ajudar a igreja, a levar a palavra de Deus, a ir no hospital visitar, a ir visitar alguém na rua, a distribuir um folheto. Não importa se vai haver crítica, deixa os criticadores para lá e faça a sua missão. Amém? Porque somos luz, e na qualidade de luz, essa luz não pode ficar parada em nós, essa luz precisa de resplandecer nas outras pessoas, que nós não cheiremos como aqueles 9 leprosos que foram embora, que fugiram, que covardaram, que afastaram, mas que sejamos como aquele um leproso, depois de purificado. Senhor, eu estou aqui para testemunhar, eu estou aqui para fazer, Senhor. Amém? Deixa eu ler o versículo 10. Vós que em outro tempo não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaste o quê? Misericórdia. Vamos lá para o livro do Êxodo. Pode ler. Capítulo 19, 5 e 6. Só os 5 e 6. Agora, pois se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular, peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falaras ao filho de Israel. Oh, glória! Deus é maravilhoso, igreja! Uma pergunta. Você tem se posicionado dessa forma aí? Hein? O que é uma pessoa em um país estrangeiro? Fala uma língua que eles não conhecem. Aquele povo fala uma língua que
que também a pessoa não conhece. Você já conhece a linguagem de Cristo? De Deus? De verdade? Então, amém. Então você já é povo santo. Se você ainda não conhece essa linguagem, você é estrangeiro. Não pertence ao país. E se não pertence ao país, está lá como migrante. Se tiver ilegal, o que é ilegal? É quando a vida não está na palavra. No dia da vinda do Cordeiro, a igreja sobe, o povo sobe, mas o imigrante fica para trás. Não vai poder subir, porque não pertence à mesma nação. Não aprendeu a falar a mesma linguagem. Não aprendeu a ter o mesmo costume. Entende? Diga amém. Povo santo, se observar as leis que eu vos dou, vós sereis o meu povo santo. Andarão comigo, serão nação santa. Amados irmãos, se a gente posicionar em cima desse estudo, eu acredito que não dá esse mês para finalizar ele. Mas essa semana tem que ser finalizado. Mas um estudo desse é estudo para 6 meses. Para completar ele na sua totalidade. Nós vamos aprender sobre a gratidão. Você é uma pessoa grata? Sim ou não? Amém. O que é gratidão? Reconhecimento daquilo que alguém fez pela gente. O que Deus, que Jesus fez por nós? Quando você chega no altar e dá uma oferta, alguém lá do mundo que não é do grupo, que não é da santidade, fala assim, essa pessoa ficou doido. Olha, está dando dízimo. Por exemplo, a pessoa recebeu 10 mil reais. Tira 1.000 reais e entrega na igreja. A pessoa que é estrangeira, ela vira e fala, está doido. É assim ou não é? Porque não pertence, não conhece. Mas a pessoa faz isso como ato de agradecimento, de gratidão, para alcançar outras pessoas que ainda não são alcançadas. Entende? Diga amém. Deixa para o mês que vem. Amém, Jesus. Todos têm a folha? Tem? Todos têm? Quem não tem, depois pede ao missionário, à bispa, que elas vão dar a vocês, tá? Com base no que aprendeu em Êxodo 19, 5, 6, resuma o compromisso completo e significado principal. Aí está uma lei, quem está com estudo está aí, né? Se nós for, eu acredito, fiel, então seremos salvos. Amém? Então isso aí é para você escrever. Se formos fiel, então será salvo. Amém? Passaremos para a última página. Deixa eu ver se tem algum texto aqui que dá para nós pegar a leitura mais abrangente. Aqui, o restante vai falar mais aqui sobre o capítulo 19, mas eu quero pegar o 19 e daqui a pouco ler somente o 10. E deixa eu prosseguir na leitura. Em sua opinião, por que a obediência à voz do Senhor e os nossos compromissos com Ele nos transforma em um bem valioso para Deus? Responda a seguinte pergunta. Em que situação você já sentiu que o Senhor o considerava um bem precioso por ter obedecido a voz dele e vivido de acordo com os convênios feitos com ele? Medite sobre como o conhecimento desta verdade pode ajudá-lo nos momentos em que, devido à sua crença, você se sentiu sozinho ou diferente dos outros. Opa, para aqui, vamos parar um pouquinho.
Você já chegou em algum lugar e já se sentiu sozinho? Em alguns ambientes? Já se sentiu tipo o seguinte, se estivesse ali 50, 30, 40 pessoas, mas se você se sentiu se estivesse sozinho, sabe por quê? Você estava num ambiente que não é seu. Aquele ambiente não te pertence, porque você é da luz e aquele ambiente é treva. Quando a gente se sente dessa forma, louve a Deus, porque já está escolhido, já está lavado, já está remido. Agora, se a pessoa se sente bem em uma bancada de cervejas, em orgia, qualquer outro tipo de coisa, olha, e ela diz, eu sou lá da igreja, tem alguma coisa com ela, ela é estrangeira. Hein? Ela não foi transformada. Se ela ama mais os seus parentes do que a igreja, muitas vezes deixa de estar dentro da igreja por causa de parentes, é estrangeira. Se a pessoa, por causa do cansaço ou qualquer outro motivo, deixa de buscar a adoração a Deus, ela é estrangeira, porque tudo nessa terra é passageiro. A única coisa que nos prepara para uma eternidade é esse momento aqui. A gente vem aqui para quê? Olha só para você ver. Você saiu da sua casa cedo para estar aqui. E por que você impulsionou no coração de estar aqui? Unicamente para adorá-lo, servi-lo a Deus. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Porém, quando nós estamos nesta situação, a gente se sente da casa, se sente filho. E quando se transforma em filho de verdade, todos os ambientes fora desse momento se torna ambiente fútil, que não cabe a gente. Entende, diga amém. Então, meus irmãos, esse estudo, ele trouxe para nós um conhecimento e está trazendo muito grande. E você continua estudando, né, na sua casa. Medite essa... Deixa eu dar continuidade aqui, lá no Êxodo 19, 7 e 8, nós não vamos ler, que já lemos já, né? Descubra o que o povo respondeu quando Moisés lhe diz, o que fazer para tornar-se propriedade peculiar do Senhor. Prosseguindo, 11 vai dizer assim, identifique o que o Senhor diz que faria depois de o povo ter expressado o seu desejo de fazer convênio com ele. Vamos ler só o versículo 10 e 11, vamos? Do Êxodo, capítulo 19 do Êxodo, versículo 10 e 11. Pode ler. Disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo e purifica-o, hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Amém. Preste atenção. Primeiro Deus deu uma ordenança a Moisés. Santifica o povo. Prepare o povo. Prepare o povo. A pessoa que ela vem à igreja, mas ela nunca fez um jejum. E por isso está com a vida cheia de altos e baixos. Porque não tem santidade. Não tem compromisso com Deus. Não tem a proximidade do Pai. Sobe ao monte, Moisés. E ao subir o monte, foi lá, que o fogo desceu. Diz a Bíblia que a sarça não se queimava, queimava e não consumia. Era um fogo diferente. Era o fogo do Espírito de Deus. Do Espírito Santo. E é esse fogo que tem que estar na nossa vida.
A gente tem que ter desejo ardente pela obra de Deus, pela presença do Pai. Mas Satanás, ele tenta de todas as formas circular o ser humano, mostrando tantas coisas neste mundo, para tentar-se impedir que você tenha santidade, que você tenha compromisso com Deus, que você tenha presença na igreja. Há pessoas que ela vai aonde a multidão estiver indo. Há pessoas que ela vai aonde só faz promessa vazias, furte a ela. Deus, ele não faz promessa nenhuma. Você sabe por quê? Quando nós nos colocamos perante ele e nos santificamos, ele se torna dentro de nós. Ele é toda a realização que nós precisamos e necessitamos. A gente não gasta lutar por nada. A verdade é essa, que a gente não precisa nem de pedir. Porque Deus, ele conhece e sabe das nossas necessidades. Quando nós estamos nesta posição de santidade, mas quando não preparamos, quando não santificamos, aí, inclusive por isso que aparece tanto charlatanismo dentro das próprias igrejas. Aparece o cara lá na internet e fala, se dá 5 mil, eu vou fazer um trabalho que a sua vida vai mudar. Cara, Deus não trabalha por dinheiro. Você entendeu? Deus não se vende. Entende? Diga amém. Ah, não, você que vai dar mais, Deus vai te... Não, não. O que adianta a pessoa dar o dinheiro e não dar a vida? Hein? O dinheiro é de menos. O dinheiro se dá em qualquer lugar. Quando a pessoa conhece a palavra de verdade, ela aprende a ter gratidão. Tudo que ela faz na igreja, ela faz por gratidão. E quando fazemos e vivemos por gratidão, aí sabe o que vai acontecer? A bênção desce sobre nossas vidas. E veio aí tempo da quaresma. E tempo da quaresma, muita gente tem medo do tempo da quaresma. Mas o tempo da quaresma, sim, é um tempo tenebroso. Tem aí a primeira sexta-feira, inclusive de carnaval, que é sexta-feira 13. Quantas pessoas se desesperam e vão ser atingidas, ainda que estão dentro da igreja, porque não tem santidade diante do Senhor. Não tem aliança, não tem compromisso com Deus. Porque se tiver aliança, se tiver compromisso, nada consegue lhe atingir. Vou fazer a leitura aqui. Lá no capítulo 19, está escrito aqui 12, 15. Não é a leitura da Bíblia, não. É a leitura aqui do estudo que eu vou fazer. Lemos que Moisés obedeceu ao Senhor e empenhou-se em santificar o povo de acordo com as escrituras do Senhor. Moisés também precisava demarcar limites em volta da montanha para que o povo não a subisse. Isso simboliza que o povo ainda não estava pronto para ser admitido à presença do Senhor. E é verdade. Quantas pessoas que não estão preparadas, hein? Para ter realmente a presença do Senhor na vida. Amados, não tem nada melhor do que a gente ter o Espírito Santo. O Espírito de vida na nossa vida. Andar com a gente, estar com a gente. Onde a gente for, Deus está com a gente. E tudo que a gente falar, Deus honrar. Deus assinar embaixo. Isso é bom demais, isso é maravilhoso, mas existe um preço que tem que ser pago, e esse preço é o preço da obediência, é o preço do temor a Deus, é o preço da santidade, renunciar o mundo e viver a palavra. Diga, Senhor, tende misericórdia de minha vida, eu quero viver uma vida santa com o Senhor. Diga glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Amém, Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Para sempre Jesus seja louvado. Amém.